Bom dia. Vamos falar hoje de Nicolau Maquiavelli. Porquê? Porque ele introduz um novo espírito na política. Quer dizer, se perguntarmos hoje a alguém quais são os seus objetivos na vida, as respostas podem ser, por exemplo, progressão na carreira, um melhor salário, ou podem ser coisas que consideramos mais idealistas, como, por exemplo, melhorar o mundo, ser uma melhor pessoa, etc. O primeiro tipo de respostas, o primeiro tipo de objetivos na vida aponta para pessoas que são mais realistas e outras que são mais idealistas. As pessoas que são idealistas tradicionalmente costumavam apresentar-se como pessoas que queriam ser melhores também. No entanto, hoje em dia, se alguém deste grupo de idealistas dissesse que o que desejava na vida era ser mais virtuoso, isto provocaria uma certa esperança, um certo troço, um certo sentido ridículo, porque a noção de virtude desapareceu do nosso vocabulário moral e político. Na verdade, até se a conversa surgisse no meio de uma conversa entre diplomatas ou entre estadistas, dizer que o objetivo do estadista ou do diplomata seria promover a virtude, isto seria olhado com espanto e até sugeria motivos ocultos ou politicação. Claro que ainda hoje em dia falamos de coisas como a virtude, ou honra, ou patriotismo, mas evitamos esta linguagem que nos parece antiquada e falamos antes de qualidade de vida, de prestígio profissional, de preocupações éticas, de criar as condições para uma vida decente na sociedade. Como é que foi possível que a nossa linguagem moral e política corrente tenha mudado tanto? É que, de facto, a ideia de virtude, que agora faz subir o sobrolho ou suscita riso por parecer ingênua, tinha sido durante milénios a noção-chave para a ética pessoal e para a vida pública. Portanto, se nos recordarmos, recuando ao início da filosofia moral com Sócrates, as perguntas que estes faz aos seus concidadãos são formuladas na linguagem da virtude. Ele perguntava aos seus concidadãos o que era a coragem, o que era a sabedoria, o que era a piedade, por aí fora. É verdade que raramente ele obtinha respostas conclusivas. Muitos dos diálogos que Platão narra, que tem Sócrates como personagem principal, são chamados aporéticos, não acabam em nenhuma conclusão. Mas Platão continua esse inquérito e Aristóteles escreve uma ética a Nicômaco, diz ao seu filho, em princípio, sua tradição, e nessa obra ele dá uma resposta claramente inequívoca. A maior virtude para um indivíduo é a grandeza de coração, a magnanimidade, desejar querer fazer coisas grandes. E a mais importante virtude para a cidade é a justiça. A concepção grega, no entanto, era uma concepção aristocrática, e contrastou fortemente com as virtudes cristãs, por assim dizer. Por exemplo, a humildade, que Aristóteles julgava que era um vício, era a principal virtude humana para o cristianismo. A principal coisa para os cristãos seria obedecer à vontade divina. Portanto, isso podia ter gerado uma divergência insolúvel, mas a verdade é que, como vimos, a tradição aristotélica foi recuperada pela escolástica medieval cristã, sobretudo pelo Aquino, que falamos na última aula, e foi possível reconciliar a tradição clássica grega e a tradição cristã por meio de uma apropriação crítica da noção de virtude moral. Esta tradição desapareceu há muito tempo, não é? Eventualmente os evangélicos americanos ou alguns círculos católicos continuam a falar nestes termos, mas sabemos que é uma coisa que tem um ar
desatualizado. Como é que foi possível que esta mudança fosse tão radical, não é? Com uma mudança desta magnitude, que fez com que aquilo que era o principal conceito moral durante séculos, durante quase 2 milénios, caísse completamente no esquecimento e hoje seja alheio ao nosso vocabulário moral e político. Então, se tivéssemos que indicar uma única razão, é difícil dizer que há sempre uma única razão, a razão seria esta: a influência da obra de Nicolau Maquiavel. Morgenthau, por exemplo, e todos os teóricos da Realpolitik, cunhou-se uma palavra para designar esta política realista, que é a Realpolitik. Mas se os meios são muito antigos, Maquiavel foi o primeiro a subscrever este tipo de atitudes políticas em livros que não teve vergonha de assinar com o seu próprio nome. Aristóteles, por exemplo, muito antes dele, na política, escreve sobre como preservar ou como fazer cair um regime político. Ou escreve sobre as maquinações de oligarcas e de democratas, mas nunca as apresenta como recomendáveis. E certamente não tem, não revela tirar daí dessas considerações sobre como derrubar um regime ou como conseguir que um político pareça virtuoso, retirar um prazer obscuro, como Maquiavel parece. Portanto, pode-se pôr em questão que Maquiavel tenha mudado a vida política, ela própria, mas não se pode pôr em dúvida que Maquiavel mudou a maneira como falamos e como pensamos da política. Os seus escritos, naturalmente, causaram surpresa e escândalo, não só durante a sua vida, mas durante séculos. A magnitude da mudança operada por Maquiavel é tal que os filósofos e os intelectuais nunca mais pararam de escrever sobre as suas ideias. Atualmente existe até um conjunto de literatura académica que reflete de novo sobre os temas centrais dos seus escritos, reavivando o que consideram a sua faceta republicana. Estudiosos como Skinner ou Philippe Petit tentaram mostrar que Maquiavel se insere numa linha genealógica que leva das raízes do pensamento republicano na Antiguidade, da República Romana, por exemplo, aos escritos de Maquiavel, um humanista imbuído de espírito cívico e que depois acaba por influenciar os autores da Constituição americana. Pocock, por exemplo, defende mesmo que Maquiavel segue Aristóteles no essencial. Outros autores, pelo contrário, minimizam as raízes antigas e veem nos escritos de Maquiavel algo de novo e moderno. Face a essa diferença de interpretação, há uma pergunta que surge inevitavelmente, que é porque esta ambiguidade? Existe uma certa ambiguidade, visto que é possível uma pluralidade de leituras que são incompatíveis. Às vezes este incrível número de interpretações é designado como o mistério de Maquiavel, pois os seus escritos não são obscuros no que diz respeito à prosa. Isaiah Berlin, um pensador liberal do século XX, no final do século XX, fazia o seguinte comentário: depois de listar as 1000 interpretações que Maquiavel já tinha suscitado em relação a vários aspectos, diz: isso é tanto mais misterioso quanto O Príncipe é um livro curto, o seu estilo é usualmente descrito como sendo singularmente lúcido, sucinto e pungente. Quer dizer, um modelo da prosa clara do Renascimento. E que nem os discursos, que é a obra mais longa, são demasiado longos para um tratado de política e são tão claros como bem definidos. No entanto, há pelo menos uma razão que é facilmente compreensível, que é as suas obras não são sistemáticas, não sequer têm uma ordem óbvia. O autor, por exemplo, apela a casos da experiência antiga, geralmente romana, depois muda para exemplos da experiência moderna, do seu tempo,
da sua Itália natal, e a lógica não é evidente. Porquê, nos casos, recuar à antiguidade, porquê, noutros casos, exemplos contemporâneos. Sugere-se um pouco que os apelos à experiência têm o lugar na obra de Maquiavel que têm os argumentos lógicos numa teoria filosófica. Mas Maquiavel ele próprio nunca se apresentou como um filósofo. Cita muito poucas vezes os grandes filósofos, às vezes só implicitamente, e sempre de maneira depreciativa. Por exemplo, Platão ou Aristóteles são tratados depreciativamente, sem nomeá-los, como autores de repúblicas no céu, são sonhadores, cujas cidades ideais nunca foram concretizadas. Há uma única exceção, um filósofo de filologia, que é Xenofonte. Estas ambiguidades e as recentes tentativas de recuperar as raízes do pensamento de Maquiavel não devem deixar de nos levar a assinalar que o seu pensamento inaugurou uma nova era e que todos os pensadores políticos modernos que lhe sucedem, mesmo quando se envergonham de referi-lo, estão de facto a construir sobre as fundações que Maquiavel já tinha assentado. Em resumo, hoje em dia há quem seja realista, há quem seja idealista, mas o que mudou é que mesmo os idealistas, que costumavam ser motivados pela ideia de fazer o bem e da virtude, agora evitam usar este vocabulário político e moral que é embaraçoso. Já não se fala de virtude, nem de honra, nem de patriotismo. Uma ideia que tinha 2000 ou 2500 anos, desde que Sócrates andava pela praça pública a fazer perguntas sobre o que era a virtude, é uma ideia que nos é estranha. Como é que é possível que esta ideia, que tinha sido ter origem na filosofia grega e depois tinha sido absorvida pelas universidades cristãs, de repente tenha caído em desuso? Então, a explicação é: Maquiavel de facto tem o duvidoso mérito de ter dado origem a uma política, a política maquiavélica, também que se chama às vezes realpolitik. Quer dizer, há um conjunto de posições políticas em geral, normalmente censurada, que seguiam exclusivamente pela eficácia. Portanto, os meios, justos ou cruéis, justificam se estiver em causa o interesse da nação, o interesse do Estado. Maquiavel certamente sugerir essa atitude, causou surpresa, ele procurou ele próprio escandalizar. A verdade é que nunca mais parámos de falar das suas ideias. O que sabemos sobre Maquiavel? Então, sabemos que Maquiavel nasce em 1469 em Florença, que na sua juventude teria sido aluno de um famoso latinista, Paulo da Ronciglione, mas apesar da excelente educação humanística que os seus escritos revelam, sabe-se muito pouco em concreto sobre os seus estudos. A partir da altura em que entra na vida pública, como chanceler da República de Florença, como segundo chanceler, passamos a estar mais informados sobre a sua vida, porque ele, durante as quase 2 décadas seguintes, dedica-se à atividade diplomática florentina, viaja pela Itália, trava conhecimento com a corte real francesa, viaja até à corte imperial de Maximiliano. A partir dessa altura temos imensos escritos, a maior parte deles relativamente breves, poemas, cartas, despachos, escritos de ocasião, que revelam o tipo de tarefas políticas em que ele esteve envolvido e que revelam o enorme talento político que ele possuía. A Itália do Norte, no tempo de Maquiavel, é formada por cidades independentes que estão frequentemente em luta entre si, isto quando não se tentam defender, não estão preocupadas a tentar defender-se das incursões dos reinos de França ou de Nápoles ou de Espanha, os seus vizinhos mais poderosos.
Para além disso, os papas do Sul muitas vezes tentaram também estender os seus estados e parecem na altura mais preocupados com o poder temporal do que com a autoridade espiritual. É um momento de crise na Igreja. Para além disso, na Itália há uma série de condottieri, chefes militares, senhores da guerra, que vendem os seus serviços aos diferentes principados, aos diferentes duques e potentados, e que desempenham um papel muito importante neste ambiente truculento. Em 1520, inclusive, Maquiavel escreve uma divertida história de um destes condottieri, Castriani, e ele relata a sua vida, explica como ele chegou ao governo de Lucca, uma cidade não longe de Florença. A história, teoricamente, passa-se 2 séculos antes, mas na verdade é um retrato da Itália do tempo de Maquiavel. Mas esta pequena biografia revela também a formação clássica que Maquiavel tinha enquanto académico. Porque a história termina com os aforismos que o Condottieri teria dito no seu leito de morte, que teriam de ser recolhidos. Essas sentenças atribuídas a Castruccio, na verdade, é um decalque dos aforismos dos filósofos antigos reunidos por Diógenes Laércio, que é a principal fonte de informação sobre as vidas dos pré-socráticos, de Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenofonte e por aí fora. Os estoicos, epicuristas. Portanto, Maquiavel tinha lido a obra, conhecia-os muito bem os filósofos, mas nunca fala deles. Não é? Nunca fala pelo seu próprio nome. Desde o século XIII, portanto, a Itália está dividida por lutas de facções, há lutas como o partido dos guelfos e dos gibelinos. É muito comum algumas grandes famílias dominarem a vida de grandes cidades italianas do norte, as cidades onde mais floresce o comércio, e Florença é uma das mais importantes entre elas, governada durante décadas pela família dos Médici. Mas tinha sido antes uma república, e há um momento em que volta a ser uma república. No próprio ano em que Colombo descobre a América, após a morte de Lourenço Médici, o filho acaba por assumir o governo da cidade, mas face à invasão do Carlos VIII de França, rei de França, que invade Florença, o jovem Piero revela-se um general completamente incompetente, acaba por fugir da cidade, e o saque da cidade só não é pior porque há um frade dominicano, Savonarola, que consegue evitar o prolongamento do saque e estabelece uma nova ordem política na cidade, sob o patrocínio mais ou menos velado do rei de França, e conduzindo os negócios públicos a partir do púlpito. Ainda nos escritos de Maquiavel aparecem relatos dos sermões de Savonarola, e ele deixa uma marca indelével nas suas obras mais importantes. Mas em 1498, Savonarola ele próprio cai em desgraça, acaba por ser queimado na fogueira por alegações de heresia, e a República é novamente instituída na cidade, as instituições republicanas. O principal magistrado é Piero de Soderini e escolhe Maquiavel como o segundo chanceler. O segundo chanceler tem a seu cargo os assuntos internos da cidade, bem como alguns assuntos externos, nomeadamente tudo o que diz respeito à guerra e à paz. Mas a partir de 1494, Florença tem um governo republicano, a dinastia Médici perde a posse da senhoria, que é a ordem executiva da cidade, e durante a República a carreira de Maquiavel desenvolve-se sob o patrocínio desse magistrado mais importante, do Gonfalonieri, que à época é Piero Soderini. Em 1512, com a ajuda das tropas francesas, os Médici derrotam o exército da República e regressam à cidade. Maquiavel cai em desgraça, chega a ser preso e torturado durante uns meses, e acaba depois por ser exilado, depois de se provar a sua inocência, depois absolvido de conspiração, mas mesmo assim é impedido de voltar à vida pública
da cidade e retira-se para a Quinta da Família, que aliás não fica muito longe de Florença, ainda existe atualmente, e dedica o seu tempo aos escritos literários e aos estudos. A sua obra é muito variada, em estilo, em género, escritos muito curtos e obras mais longas. As mais importantes, as mais famosas, são O Príncipe, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio e uma obra encomendada por César Borgia, a História de Florença, ou Histórias Florentinas, que é o seu último livro, talvez destinado a cair novamente nas boas graças dos Borgia, mas a obra, que parece ter tido um bom acolhimento e abrir a oportunidade de regressar à política ativa, acaba por não levar a lado nenhum, porque Maquiavel morre antes de ser possível. Qual é o contexto no qual se passa a vida de Maquiavel? Maquiavel nasce em Florença. Florença, na altura, era uma das muitas cidades independentes, tem uma educação clássica. Na Itália, dividida em pequenos reinos e ducados e principados, algumas deles repúblicas, governam os senhores da guerra, os condes de Chiori, pela força. Ele próprio escreveu a biografia de um deles. Mas, em 1494, quando Florença volta a ser uma república, o mais alto magistrado escolhe-o como segundo chanceler e, a partir daí, conhecemos relativamente bem a atividade política e o talento de Maquiavel. Em 1512, os Médicis conseguem regressar e Maquiavel cai em desgraça e vai para o exílio na sua casa familiar. É quando está no exílio que Maquiavel escreve as suas obras mais famosas e também as suas obras mais longas. Ele escreveu uma multidão de ensaios, de cartas, de pequenas histórias, mas as mais importantes são O Príncipe, também parece ter sido a primeira, em que ele tenta recuperar as boas graças do novo governante de Florença, o Príncipe de Médici. Uma obra aparentemente destinada a encorajar 3 jovens republicanos a envolverem-se na vida política da cidade, talvez a causarem uma revolução, que é um comentário à primeira década de Tito Livio, à história romana, o primeiro volume da história romana, que vai até ao princípio da decadência da República Romana, e depois um livro encomendado que é As Histórias Florentinas. Todos eles são escritos no período em que ele está na sua quinta, entre 1513 e 1520, e foram só publicados postumamente.